Eu costumava jogar no time de futebol da nossa escola, pelo menos até que minha perna quebrou em 2 lugares durante um jogo fora de casa. Fui derrubado por 2 jogadores e, no processo, um deles caiu acidentalmente com o joelho em cima da minha canela, quebrou tanto a tíbia quanto a fíbula. Foi provavelmente a dor mais intensa que já experimentei até então, mas estranhamente não foi a memória mais traumática dessa situação. O jogo aconteceu às 18 horas, e quando cheguei ao hospital, já passava das 9. Devido à gravidade da fratura, o médico sugeriu que eu ficasse internado durante a noite para que eles pudessem realizar a cirurgia imediatamente na manhã seguinte. A princípio, isso parecia uma ótima notícia, mas só percebi quando estava sendo levado de maca para o meu quarto que o hospital estava um pouco cheio no momento e eu teria que dividir o quarto com outro paciente. No início, não me importei. Eu só queria dormir e me recuperar de manhã. Quando entrei no quarto, vi que o outro paciente já estava dormindo, então pensei que não seria um problema para mim. Eu disse aos meus pais que estava tudo bem se eles quisessem ir para casa. Eles conversaram com o médico e descobriram que horas deveriam voltar pela manhã antes de me desejar boa noite e sair. Levei apenas cerca de 1 hora para pegar no sono e, até então, a dor na minha perna havia diminuído graças à medicação que me deram. Não me lembro bem dos sonhos que tive naquela noite, mas eram muito vívidos. Fui acordado pelo som que vinha do outro lado do quarto. Pensei que fosse um dos médicos ou enfermeiros nos verificando, então não dei importância. Mas, enquanto tentava voltar a dormir, juro que conseguia ouvir o que parecia ser uma respiração pesada. Os pelos dos meus braços e pernas começaram a se arrepiar e arrepios percorreram meu corpo. Não sei como percebi, mas, mesmo sem abrir os olhos, podia sentir que alguém estava me encarando. Soltei um grito quando abri os olhos e vi um homem com os olhos vermelhos como sangue parado ao lado da minha cama do hospital. Quando gritei, o homem deu um salto para trás, mas continuou me encarando. Tentei pedir ajuda em voz alta, mas não conseguia falar. Olhei ao redor do quarto e vi que a cama ao meu lado estava vazia, percebendo que esse deveria ser o outro paciente que estava no quarto. Mantive o contato visual com ele, sem saber o que fazer e apenas esperando a chegada do médico. O homem deu um passo em minha direção e colocou a mão na lateral da minha cama, o que me fez soltar outro grito rápido, como um suspiro, ao que o homem respondeu imitando o som repetidamente enquanto se inclinava cada vez mais para perto de mim. Eu não queria bater no homem, mas eu não me sentia confortável nesse ponto e comecei a cerrar os punhos. Felizmente, um médico e 3 enfermeiras entraram correndo no quarto e afastaram o homem de mim. O médico explicou que ele tinha demência e estava sendo examinado para detectar câncer. Provavelmente, ele acordou e teve um surto, sem ter a menor ideia do que estava acontecendo ao seu redor. Os médicos acabaram encontrando outro quarto para me transferir e deixaram o homem sozinho no quarto, tanto pela segurança dele quanto pela segurança dos outros. Eu não consegui dormir mais naquela noite, estava muito abalado, mas, assim que fui colocado em um quarto diferente, consegui pelo menos me sentir confortável enquanto esperava meus pais retornarem e a cirurgia pela manhã. Minha perna se curou bem, mas não acho que conseguirei esquecer a imagem do homem apenas me encarando enquanto eu dormia. Quando eu tinha 22 anos, estava trabalhando no cinema quando, de repente, senti uma dor agonizante no estômago e na parte inferior das costas, o que acabou me fazendo desmaiar enquanto eu estava varrendo após uma sessão. Acabei pedindo a um colega de trabalho para me levar ao hospital, apenas para descobrir que precisava remover minha vesícula biliar. Eu odiava hospitais, então a ideia de precisar de uma cirurgia, ainda mais para remover um órgão, me deixou apavorado. No entanto, o médico e o cirurgião foram muito reconfortantes e me garantiram que era um procedimento bastante simples e que eu ficaria bem. Chegou a hora da minha cirurgia e, depois de ser anestesiado, apaguei e, quando acordei, estava de volta ao meu quarto do hospital, com a cirurgia bem-sucedida. 1 ou 2 minutos depois de acordar, uma enfermeira entrou e me perguntou como eu estava me sentindo. Eu disse a ela que estava me sentindo bem, exceto um pouco tonto. A enfermeira me informou que era totalmente normal sentir um pouco de tontura e que era efeito da anestesia usando. Ela me disse que o médico viria em breve para me examinar e me pediu para aguardar. Foi exatamente o que fiz.
Nesse ponto, eu me sentia muito tonto, então decidi inclinar a cabeça para trás e relaxar. Mas, depois de alguns minutos, qualquer esperança de relaxamento começou a desaparecer à medida que sentia uma dor aguda dominar o que parecia ser todo o meu torso. Comecei a ter dificuldades para respirar e rapidamente comecei a hiperventilar. Assim que entrei em pânico, a dor no peito ficou mais intensa e, quando o médico entrou na sala, tudo ao meu redor começou a girar. Eu podia ouvi-lo perguntar se eu estava bem, mas não conseguia encontrar as palavras, e a última coisa que lembro é dele pedindo ajuda a outros membros da equipe. Aparentemente, eles tiveram que pegar um desfibrilador e usá-lo para reiniciar meu coração. Acordei algumas horas depois e fui informado de que tive uma reação alérgica à anestesia. Segundo o médico, foi uma reação muito grave que acabou me levando a uma parada cardíaca. O médico disse que o monitor cardíaco ao qual eu estava conectado deve ter apresentado mau funcionamento e havia uma boa chance de eu estar tendo um ataque cardíaco desde que acordei da cirurgia, e é por isso que me senti tão tonto. Acabei ficando bem no final das contas, mas precisaram me monitorar por mais um dia e uma noite para garantir que não houvesse efeitos duradouros da reação alérgica. Desde então, nunca mais precisei passar por uma cirurgia e espero nunca precisar novamente. Realmente, nunca há uma noite tranquila quando se trabalha durante a noite em um hospital. Quero dizer, é verdade que algumas noites são menos intensas que outras, mas os pacientes nunca param de chegar. Por causa disso, depois de anos trabalhando como médico, os dias começam a se misturar. A única coisa que normalmente os diferencia de qualquer outro dia é um paciente único. No entanto, houve um dia que nunca esquecerei, e não foi por causa dos meus pacientes. Isso aconteceu enquanto eu ainda trabalhava no Tampa General, na Flórida. Eram cerca de 12h30 da manhã, e eu estava na metade do meu turno. Passei em um quarto de paciente durante as rondas para verificar como estavam. Depois de olhar o monitor e realizar alguns exames rápidos, percebi que eles estavam um pouco desidratados devido à medicação que estávamos administrando. Então, fui buscar uma nova bolsa de soro para o gotejamento intravenoso e comecei a conectá-la. Enquanto fazia isso, comecei a notar pessoas se movendo apressadamente no corredor. Do nada, presumi que um paciente em condição crítica tivesse chegado e precisasse de ajuda imediata. Mas, assim que saí do quarto do paciente, percebi rapidamente que estava enganado. Assim que coloquei a cabeça para fora do quarto do paciente, percebi que todos que estavam correndo pelos corredores estavam se dirigindo a vários quartos. Fiquei realmente confuso com isso e continuei olhando ao redor. Foi quando outro médico apareceu na porta, vindo da esquina, e entrou correndo no quarto antes de fechá-lo. Perguntei a ele o que estava acontecendo, e foi quando ele me informou que havia um atirador ativo no prédio. Meus olhos se arregalaram enquanto o medo começava a percorrer todo o meu corpo. Nós dois nos certificamos de que a porta estava segura, verificamos o paciente e o informamos sobre a situação, tentando acalmá-lo, ao mesmo tempo em que mantínhamos a calma nós mesmos. Após alguns momentos trancados naquele quarto, foi como se um silêncio sepulcral tivesse caído sobre o hospital. Cada momento que passava parecia uma hora, e tudo o que podíamos ouvir eram os sons de certas máquinas funcionando em outros quartos. Então, meu coração praticamente parou quando ouvi o som dos passos se aproximando lentamente pelo corredor. Todos prendemos a respiração enquanto eles passavam devagar pela nossa porta, mas todos nós ficamos aterrorizados ao ouvir o som de quem quer que fosse parando um pouco mais adiante no corredor, além do quarto em que estávamos escondidos. Ouvi o som de alguém mexendo na mesa em que eles devem ter parado, e, depois de alguns minutos, eles se viraram, e pude ouvi-los caminhando de volta em nossa direção. Mais uma vez, seguramos a respiração enquanto quem quer que fosse passava pelo nosso quarto. Apenas desta vez continuaram por um pouco mais de tempo antes de parar. No entanto, assim que pararam, ouvimos o som inconfundível de alguém batendo em uma das portas dos quartos do hospital, seguido pelo som de 3 tiros. Nós, os 3 que estávamos escondidos no quarto do paciente, não pudemos deixar de soltar um suspiro ou um grito, antes de percebermos que ainda deveríamos ficar em silêncio. Naquele momento, houve mais agitação no corredor e pudemos ouvir alguém gritando.
Ao ouvir atentamente os gritos, pude perceber que a polícia finalmente havia chegado. O som de policiais começou a encher o corredor e, em pouco tempo, o atirador foi detido. Esperamos que a polícia nos avisasse que era seguro sair e retomar nossos postos, mas havia um aperto no meu estômago, ainda me perguntando o que aconteceu com quem foi baleado. Felizmente, descobrimos que a polícia chegou a tempo e deteve o homem antes que alguém se ferisse. Descobriu-se que os tiros que ouvimos foram o atirador tentando atingir a maçaneta da porta, na esperança de entrar, mas nossas fechaduras de emergência não funcionam assim, então ele não conseguiu entrar no quarto. De acordo com o que ouvimos, o atirador estava procurando por alguém que havia sido hospitalizado após ser baleado em um incidente supostamente relacionado a gangues.